Olá, olá, como vai? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Mesa de Reunião e vamos estar falando sobre exemplos, de empresas, negócios, mercados, setores que passaram pelos 6 Ds da disrupção. Antes disso, curte aqui, compartilha, fala para toda a família, principalmente para os amigos nas universidades, nos cursos de pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, para que a gente possa criar um grande hub de inovação, um grande ecossistema de aprendizado voltado para a inovação. Massa? Alguns exemplos de empresas que passaram pela evolução de 6Ds da disrupção, eu diria assim, primeiro o mercado da música. Se a gente for pensar em serviço, se a gente for pensar em um mercado, um negócio de serviço, o negócio da música, eu acho que é uma excelente referência para a gente falar sobre serviço que passou pelos 6Ds da disrupção. Um outro é fotografia. Esse é um case muito mais tradicional, muito mais fácil, e prático. E por último, a gente vê o mercado de livros, com os livros físicos e os e-books. Então, ou seja, quando a gente pensa na digitalização, que é a primeira etapa dos 6Ds e a evolução dos 6Ds da disrupção, a gente pensa que o mercado da música passou por um processo de transformação no início da década de 80 ou até meados da década de 80, quando a gente tinha os LPs e ele sendo migrado para os CDs, que no final da década de 80 a gente já tinha os CDs. Com isso, a gente viu uma popularização dos CDs no início, dos anos 90. No início dos anos 90, a gente tinha meio que o CD era a primeira etapa de uma digitalização da música num processo muito mais digital, muito mais clean, muito mais limpo e muito mais compacto para ser distribuído e armazenado. Então, desde a etapa dos CDs, a gente começava a ver isso. Depois a gente tem também, se a gente for pegar o mercado da fotografia, a gente tem a fotografia, que ela passou por um processo de transformação nos anos 90 e início dos anos 2000, saindo daquela fotografia física para o início de uma fotografia digital. E os livros, a gente tem isso muito mais recentemente, a popularização dos e-books, em leitores digitais no início dos anos 2000. Então a gente está falando aqui da década de 80, da década de 90, do início dos anos 2000. Ou seja, num período de 30 anos, um intervalo, vamos botar de 10 anos em cada um desses, teve tanto a música como a fotografia, como os livros. Depois a gente tem a fase de decepção. Nessa segunda etapa dos 6Ds, a gente tem no início dos anos 2000 uma decepção, em relação à compra de CD, porque a gente ainda tinha que esperar o lançamento, a gente tinha que ir às lojas físicas, ao mesmo tempo só houve uma migração de LP para CD, e daí a música enfrentou, uma queda nesse período, e daí as vendas, começaram a surgir, as vendas online com o Pirate Bay. Quando a gente lembra, que a pirataria online, e diversas plataformas com o início da internet de escada, a gente começou a pensar em outras formas ao invés de continuar, indo para as lojas físicas. E com isso a gente teve, um período de decepção na música. Ao mesmo tempo, no início das câmeras digitais, a gente viu a qualidade muito inferior ainda àquilo que a gente tinha de fotografia física quando ia revelar. Então houve uma decepção porque as câmeras eram digitais, eram portáteis e tudo, mas quando era revelada ela não tinha muita qualidade. Então existia uma decepção. E no início dos livros, dos e-books, as pessoas preferiam livros físicos. Ainda hoje tem muita gente que prefere, como eu, ir numa livraria, ir numa biblioteca, pegar um livro físico, ou em casa, quando eu tenho uma oportunidade de pegar um livro físico, eu adoro folhear o livro, eu adoro pegar, sentir o livro. Isso faz com que os e-books no início, eles não tinham tanta aderência, porque os Kindles, as plataformas, os gadgets, na verdade não eram tão bons, eles não tinham a tecnologia que tem hoje, então você não tinha a sensação de leitura como a gente tem hoje. Com isso, a gente acabou tendo uma aderência e uma fase de decepção até longa em relação aos livros,
né, e ao mesmo tempo outras tecnologias. Aí entra a fase de disrupção. Nessa fase houve o surgimento de diversas plataformas de música, né, que com isso começaram a surgir, né, plataformas muito mais assertivas, já vista o que a gente tem hoje do Spotify, né, do Music e por aí vai, né, e daí a gente começa a ter uma adaptação do modelo e começa a ser muito mais assertivo, muito mais alinhado com o gosto e com a percepção das pessoas. Depois a gente tem uma evolução também em relação às câmeras digitais, começaram a surgir novos modelos de negócio, ao mesmo tempo as fotografias começaram a ser estocada, guardada, armazenada e não tinha mais tanta necessidade de ser revelada como antes, como começaram a surgir as redes sociais com o uso das possibilidades de tecnologia e de novas tecnologias com essas fotografias. E as pessoas começaram a compartilhar essas fotografias de uma forma muito mais digital. E a evolução dos e-books, a gente percebe até hoje como surgiram novos modelos, com novos acessos, novas tecnologias, novas formas de autopublicação. Então, hoje, qualquer pessoa pode escrever um livro e lá na Amazon coloca, faz todo o parâmetro, faz tudo que a plataforma precisa e com isso a gente sobe um livro de qualquer pessoa, né, lá na Amazon. E se esse livro ele tiver um resultado bacana, se tiver, né, uma boa aceitação, depois ele é publicado fisicamente. Então, ou seja, hoje a gente tem uma fase de teste, digamos assim, prototipagem de lançamento de um livro, né, que antes não tinha. Então, ou seja, o e-book acabou tendo outras funcionalidades, outras oportunidades sensacionais, né, para uma venda online, para um trabalho online, e antes a gente não tinha essa possibilidade. Depois veio a fase da desmonetização. Quando a gente pensa no modelo de negócio de streaming, ele acabou se tornando muito mais acessível, muito mais fácil, muito mais barato aos consumidores, que levou à desmonetização do mercado da música. Uma das formas foi ganhou muito mais escala, deixou de ter loja física, mas em compensação, qualquer músico pode lançar na plataforma e com isso ele já ter uma acessibilidade gigantesca no mundo inteiro. Uma outra coisa é o surgimento de plataformas de compartilhamento de fotos. Surgiram gigantescas plataformas de compartilhamento e de armazenamento, né? Haja visto o que a gente tem hoje no Instagram, né? Então, ou seja, a fotografia se tornou algo comum do dia a dia das pessoas e da vida das pessoas. E outra coisa é a venda online, né, dos livros. Quando a gente olha no início, muitas pessoas preferiam livros físicos e hoje não. Hoje a gente já tem uma leitura digital, ela num volume muito mais acelerado, principalmente para o jovem, para universitários, e essa é uma leitura muito mais rápida. E com isso, com novos modelos de linha editorial, como eu expliquei agora, com autopublicações e permitindo, né, autores independentes trabalhar de uma forma muito mais assertiva, sem ter as editorias, né, trabalhando como intermediário, como era o mercado da música. Então, depois a gente tem um avanço fortemente, né, dos livros digitais online, que fez com que os livros físicos caíssem e por isso a gente tem uma crise, né, das livrarias, isso no mundo inteiro, e por isso que esse modelo de negócio ele foi redesenhado. Depois a gente tem a desmaterialização. Imagina que antes você tem que ter uma máquina fotográfica, você tem que ter diversos aparelhos, você tem que levar até um local e por aí vai. E quando a gente vai para um mercado digital da fotografia, ela é muito mais fácil, acessível e tudo, então tudo isso é muito mais compacto e principalmente por conta dos celulares que a gente vê, né, numa velocidade, numa evolução que são tão bons ou melhores do que diversas máquinas e câmeras digitais. Já no e-book, a gente vê os livros se tornando muito mais fáceis de serem distribuídos e armazenados, sem a necessidade de papel, né, de impressão. Então, diante de um mercado muito mais sustentável, a gente começa a entender que a digitalização ela pode ser uma oportunidade voltada para a sustentabilidade. Então, por isso que a aceitação do e-book hoje também tem um apelo, né, socioambiental muito forte diante das políticas de ESG. Depois você tem a democratização, né? O streaming se tornou muito mais democrático, muito mais acessível, uma audiência global, permitindo aos artistas alcançarem fãs que antes demorariam meses, anos, e agora eles fazem de uma forma muito mais rápida. A mesma coisa a fotografia digital. Quando a gente pensa na fotografia digital, a primeira coisa
é que ela tornou, né, por conta das plataformas de mídia social, ela também se tornou global, então hoje a gente não tem barreira para uma fotografia, ela se torna muito mais rápida, qualquer pessoa compartilha de uma forma muito mais fácil. E os e-books, né, a gente vê que ele é muito mais democrático hoje e daí é muito mais barato. Eu lembro uma vez eu fui aos Estados Unidos e entrei, né, numa livraria sensacional, famosa, e com isso eu tentei comprar um livro. Só que o livro custava $150, $160. Imagina um livro $150, $160. E um livro universitário, um livro acadêmico, um livro voltado para mestrado. Né? Então imagina que quando você, né, pensa num livro a 160, 180, $200, você acha uma fortuna, né, pensando no mestrado, num doutorado, quando um aluno ele tem uma bolsa muito pequena. Então é muito caro. Então, quando a gente vem para um e-book, um livro, ele se torna muito mais fácil, muito mais acessível, muito mais barato e escalável. Então, é isso quando a gente pensa nos 6 Ds da disrupção, pensando no mercado de serviço e pensando no mercado físico, de produto físico. Imagina que no futuro a gente tem muitos produtos que a gente tem hoje, né, que fazem parte do nosso dia a dia, que no futuro vão ser totalmente digitais. Haja vista um celular. Imagina que o celular do futuro, ele pode ser na palma da sua mão, através de um software, né? Ele pode ser no seu relógio, como já é hoje, mas com um holograma, né? Numa velocidade muito maior. Imagina que você pode ter um óculos que apresenta uma realidade ampliada, 3D, digital, à sua frente, e você vai interagindo com essa realidade. E com isso, o celular físico que a gente conhece hoje, ele vai desaparecendo, ele vai se tornar um produto digital e um produto, né, que a gente não deve consumir. Então, por isso que quando a gente pensa nos 6 Ds da disrupção, imagina que no futuro, muitas coisas que a gente tem hoje, né, que talvez sejam muito maiores, façam parte do nosso dia a dia, ela vai desaparecendo e ela vai passando pelas fases, né, da digitalização, da compactação e vai se tornando muito mais acessível. Obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.